Quer conduzir a roça de forma técnica e profissional? O link está na descrição e é um puta de um material que vai te ajudar muito aí a conduzir de forma profissional a sua lavoura. Olha lá, ó. Franciel, meu brother, tô com um probleminha de didimela. Me passa aí um fungicida e bactericida aí. Você tem algumas opções aí, tá, mas, Franciel, eu não gosto de falar tanto de produto aqui, porque não é o ideal, tá? O ideal é sempre você ter a recomendação aí do seu agrônomo, que isso aí é muito importante. A gente não pode fazer a recomendação aqui de produtos, tá? Então eu vou falar de alguns produtos que atendem aí para o combate da didimela. Não é uma recomendação, destaco mais uma vez, tá? Isso não é uma recomendação agronômica, isso é importante destacar. Mas você tem alguns produtos aí que funcionam muito bem, tá? Um deles aí que a turma no Goiás gosta bastante de utilizar aí, inclusive ele tem essa recomendação por bula, tá? O próprio Score da Syngenta, ele é um triazol aí de baixa sistemicidade que funciona bem para o controle da didimela. Você tem um outro produto aí também, que esse sim é um bactericida, ele é fungicida e bactericida também, que é o próprio Casumin. Ele também, você tem essa opção de produto, mas você tem diversas oportunidades aí, tá, Franciel? São muitos produtos aí no mercado que podem atender essa demanda sua aí. A questão é você avaliar direitinho qual que é que melhor vai se adaptar à sua região, às suas condições, até como produtor mesmo, avaliar direitinho as questões de preço, avaliar qual o fornecedor que mais vai lhe atender na sua região, mas você tem algumas excelentes opções. Se ficar com qualquer dúvida, depois você manda para mim um zap, que a gente acaba trocando mais ideias aí, aprofundando um pouquinho mais no assunto aí, se for do seu interesse, tá bom? Franciel, fica agradecido com a pergunta, tá? E muito cuidado com essa didimela, tá? Se você não estiver atento com ela aí, ela vai te trazer prejuízo na roça. Tem que estar muito atento com relação ao controle de fungos na roça aí. E a didimela é problemática, tá, turma? Muita atenção mesmo. Didimela, para quem não conhece também, ela é conhecida também aí como cancro ou então gumosa, né? Se chama ela de crestamento gumoso. Normalmente ela racha o pé da planta ali. E se você der mole ali, ela acaba acabando com sua plantação ali, porque ela acaba interrompendo o fluxo de seiva da raiz para a planta ali. Então, ela interrompe esse fluxo aí, rapidinho a planta morre, vira uma piema danada aí. Então, muito cuidado com a didimela aí, tá bom? Wellington Pina, boa noite, meu nome é Wellington, sou do interior de São Paulo, Marília SP. Gostaria de saber sobre os pontos fortes e pontos fracos da Manchester, porque meu tio sempre planta melancia e ele não gostou da Liverpool. Eita, bacana, gostei da pergunta, tá, Wellington? Eu até tenho alguns vídeos no canal, a gente fala bastante a respeito das duas. É muito importante a gente destacar, quando a gente está falando de Liverpool e de Manchester, que a verdade é que elas não são variedades que elas competem ali, tá, Wellington? É importante a gente destacar. A própria prova disso é que a própria Syngenta não tirou a Manchester do mercado. A prova disso aí é que ela não tira, até porque ela é a líder de mercado. O time que está ganhando, normalmente a gente não mexe. Então, a Syngenta também está velhaca com relação a isso aí. Então, o que acontece? A Liverpool é uma variedade nova e alguns produtores não se adaptaram bem com ela, tá, Wellington? Mas é o seguinte, a Liverpool, ela tem algumas características, em algumas épocas do ano, ela é mais produtiva do que a Manchester. A Manchester, embora ela seja uma das melhores melancias, né? Não vou falar a melhor não, eu gosto demais da Manchester, normalmente os meus plantios são praticamente só de Manchester, mas ela tem uma característica que todo produtor tem que estar ligado e estar muito atento. A Manchester, se você pegar a chuva na florada dela, você pode esperar quebra de produtividade violenta. A Manchester, ela tem um pegamento de fruto muito ruim quando a gente pega chuva na florada dela. Então, a Manchester, sob condições de chuva, ela não é uma variedade que a gente deva optar por plantar nessas épocas, nessas condições, justamente em função desse baixo pegamento de fruto. E a gente tem que entender o seguinte, o que põe dinheiro no bolso do produtor é fruta. Então, se você vai plantar em uma época que as condições de chuva são elevadas,
é muito mais vantagem você entrar com a Liverpool, porque a Liverpool ela tem essa capacidade de ter um pegamento de fruto muito superior da Manchester debaixo de chuva. Então a gente tem que estar muito atento com relação a essa característica da Manchester. Não estou falando que uma é melhor do que a outra não, tá, Wellington? Eu estou te apresentando aqui os pontos fortes de cada uma. Então, um que merece ser destacado é justamente isso aí. Normalmente, então, o que os produtores têm feito? Tem utilizado a Liverpool para os plantios aí em condições de chuva, que você tem esse pegamento muito superior do que o da Manchester, e nas condições que eles sabem que a possibilidade de chuva é menor, eles têm ficado no plantio da tradicional Manchester, porque a Manchester ela tem uma série de características aí que não por acaso faz dela ser a líder de mercado. Manchester está aí há mais de 10 anos na ponteira aí, como uma das melancias mais produzidas aí, e a queridinha do mercado, porque na hora que você vai vender a sua fruta, a primeira coisa, se o comprador for da região sudeste, da região do centro-oeste, aqui na parte central do Brasil, aqui, no norte nem tanto, tá pessoal? No norte tem outras variedades que estão talvez até um pouquinho na frente lá, em função de uma série de outros fatores, mas aqui na região central do Brasil, no sudeste, no sudeste, na região do centro-oeste, no sul, a primeira coisa que o comprador vai te perguntar é se ela é Manchester. Porque é o seguinte, a variedade Manchester, embora ela tenha uma capacidade de produtiva muito alta, a qualidade que faz os compradores gostar tanto da Manchester é a capacidade que ela tem de tolerância a transporte e tempo de prateleira. Ainda não temos variedade no mercado que tenha a mesma capacidade de tempo de prateleira que a Manchester. É muito importante a gente destacar. Além, obviamente, da questão de mercado. Se o mercado te pede para você plantar Manchester, quem manda é sempre o cliente. Então, os grandes produtores preferem trabalhar com a Manchester em função dessas características que ela tem de mercado. Ela é muito produtiva, ela tem essa facilidade de entrada aí dos compradores. Então, tem uma série de fatores aí que faz dela ser a líder de mercado aí, tá, Wellington? E como você falou do seu tio aí, a prova disso aí tem essa questão cultural também aí. Então, vai dar trabalho para entrar uma outra variedade aí para substituir a Manchester, justamente em função dessas qualidades que ela tem. O que a gente tem que fazer enquanto produtor é estar atento, utilizar as variedades aí, que como, por exemplo, tem outras, tá? Tô citando a Liverpool aqui agora, porque foi a que você me citou de referência. A Liverpool, em condições de chuva, ela é uma variedade melhor do que a Manchester, mas ela é em condições de chuva. Quando você põe a Manchester e a Liverpool pau a pau em época de seca ali, realmente a Liverpool não acompanha a Manchester. Isso aí é importante a gente destacar isso aí, tá bom? Pelo menos isso aí foi o que eu tenho visto aí, rodando nos campos aí, tá bom? O Giovanni Proc pelo Matheus, a pulverização com drone funciona para abóbora? Giovanni, isso é uma tecnologia nova que está chegando no mercado aí, né, cara? E a verdade é que a tendência é que cada vez mais esse tipo de tecnologia comece a entrar em todos os segmentos da fruticultura aí, né? A utilização do drone já tem sido, assim, utilizada praticamente em larga escala, principalmente na China, nesses países aí de onde vem essa tecnologia. Isso aí já tem sido utilizado lá, isso não é nenhuma novidade, tá, Giovanni? Agora aqui no Brasil a gente ainda tem um custo muito alto, cara, ainda tá muito caro a gente trabalhar com a pulverização por drone. Agora, quanto à efetividade dela, é praticamente inquestionável, porque na verdade em algumas áreas de café, por exemplo, que você tem o café de montanha ali, que você tem a dificuldade com pulverização, o drone tem funcionado de forma muito boa, tanto em questões fitossanitárias, tá? Pelo que eu andei conversando com os agrônomos aí, ele tem tido uma efetividade muito alta, tem funcionado muito bem para o controle de cigatoga na banana também, então a gente tem que destacar isso aí, porque como que a gente faz uma pulverização de um bananal, por exemplo? Você faz ela por avião, né? Ou então você vai ter que fazer ela ali por helicóptero, alguma estratégia dessa aí. E o drone acabou sendo uma novidade que chega, né, sendo mais acessível do que esse tipo de pulverização aérea tradicional. É uma pulverização aérea remota, né, sem piloto, então acaba sendo muito efetivo. Agora, sua pergunta quanto à utilização para abóbora, eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho aí, justamente os preços chegarem a um valor aí
que dê para a turma da abóbora começar a plantar, começar a utilizar desse tipo de tecnologia, tá? Porque um plantio da abóbora, por ele ser um plantio rasteiro, o drone vai competir no preço de uma pulverização com trator. Então, a tecnologia de uma pulverização para o trator hoje, ela ainda é muito mais barata do que o preço da tecnologia por drone. Então, a gente tem que estar atento com relação a isso aí, tá bom, Giovanni? Não sei se eu consegui responder a sua pergunta aí, mas basicamente é isso aí. Funcionar, não tem a menor sombra de dúvida que funciona. A questão toda é você chegar no entendimento ali de preço e custo de aplicação. Boa noite, sou de CBA, Mato Grosso. Trips tem solução ou perde as mudas? Deixa eu ver se eu entendi sua pergunta aqui, Giovanni. Solução tem. Você deve estar perguntando se o Trips aí atacou suas mudas. O que aconteceu? Explica para mim um pouquinho melhor isso aí, Giovanni. Mas enquanto isso eu vou ir falando um pouquinho do assunto aí. Trips tem solução, tá, ô Giovanni? A questão aí é justamente o manejo que você vai tratar aí para você conseguir manter esse Trips controlado. Se você está falando de muda aí, normalmente você fazer um controle de muda é mais fácil do que ela em campo, tá? Então você tem que estar atento com relação ao seu manejo aí. Talvez você tenha falhado no seu manejo fitossanitário dentro do viveiro. Muita gente me pergunta se fazer muda é simples, pessoal. Embora pareça ser simples, não é tão simples assim não, tá? A gente tem que tomar muita atenção no manejo fitossanitário, no viveiro ali. Você tem uma concentração muito grande de plantas em uma área pequena. Ao mesmo tempo que isso é uma facilidade para você cuidar, se você descuidar dela, uma infestação ali vai te trazer problema e pode acabar com as suas mudas ali da noite para o dia. Então eu não sei como que foi esse ataque de trips nessas mudas aí, Giovanni, eu não consigo te dar uma precisão exatamente como que ficou isso aí. Depois me manda um zap aí, manda as fotos aí, pra gente ver em que nível que tá essa infestação aí, como que aconteceu, o que aconteceu exatamente com as suas mudas aí. Aí talvez a gente consiga traçar uma estratégia aí e ver se de fato perdeu-se mesmo essas mudas aí. O que merece ser destacado é o seguinte, trips é realmente um problemaço aí. Não por acaso eu citei no início da live aqui como os dois grandes pontos de atenção na cultura da melancia, tanto mosca branca quanto trips, merecem uma atenção especial aí, principalmente na fase inicial da lavoura aí. Ah, o Giovanni complementou aqui agora, melancia nascida com 14 dias. Foi no solo com cova, adubo, estou usando evidência Octara. Entendi, aparentemente ela está com 14 dias e você teve um ataque de trips nela aí já em campo, né? Pelo que eu entendi, Giovanni. Bom, você está usando alguns produtos aí, o Octara, por exemplo, ele acaba ajudando, a evidência controla bem mosca branca. Aí tem que entender aí como que está o seu manejo fitossanitário. Depois manda um zap para mim, para a gente entender a sua situação de forma mais precisa aí, tá, Giovanni? Que a gente acaba trocando uma ideia um pouco mais clara aí, tá bom? Espero que eu tenha conseguido te ajudar aí com relação à parte do viveiro, mesmo que não era a sua dúvida, mas isso aí é importante a gente destacar. Mas esses produtos que você está usando aí, em tese, são bons produtos, todos os dois produtos aí. Aí o que a gente tem que ajustar aí é entender como que você está fazendo esse manejo aí. Tempo de aplicação, forma de aplicação, para entender por que não está controlando essa trips aí. Mas nessa fase aí é justamente uma das fases mais tensas aí que a gente tem na roça aí, tá, Giovanni? Muita atenção mesmo aí. Manda as fotos que a gente avalia para ver como é que tá essa roça sua aí. Ah, o Wellington respondeu aqui. Opa, ficou claro. A Liverpool... Opa, deixa eu ver se eu consigo ler a resposta do Wellington. A Liverpool ficou passada muito rápido, porém as frutas ficaram com uma cor bem mais bonita do que a Manchester. O meu tio quer testar a nova variedade, quer testar outra variedade, como a Red Heaven ou a 21. Isso aí, Wellington, ó, basicamente você complementando a sua pergunta lá atrás, né, cara? A Liverpool tem essa característica aí mesmo, ela dá uma fruta muito bonita, né, cara, mas ela não tem mesmo o tempo de prateleira da Manchester não, tá? Isso é importante a gente destacar, a gente tem que ser rápido com ela, embora ela seja uma boa variedade, tem uma série de características aí, não é a Manchester mesmo não, mas você tem outras características aí que é a questão do produtor começar a se adaptar, né? A prova disso aí agora é a dificuldade que a gente está tendo aí de encontrar semente de Manchester no mercado. Mas o seu tio vai testar duas variedades aí que são muito boas aí.
Na verdade, ó, a Red Heaven já é muito testada, principalmente no norte do país. É uma variedade que ela é muito utilizada na região norte do país. Aqui na região nossa, do centro-oeste, sudeste aqui, não é uma variedade que pegou. Mas a 21 vem muito forte, tá? A 21 da Bacio aí tem regiões de Teixeira de Freitas lá, que a turma tem conseguido produtividades aí superiores à produtividade da Manchester, tá? Então, é uma questão dos produtores começarem a se alinhar aí e ajustar o manejo. Então, tem essa questão também. Jonas mandou a última aqui, a saideira, tá, turma? Bora aqui, deixa eu ver, ó. Com quantos dias de plantada a Manchester começa a segurar frutos? As minhas já estão com 40 dias hoje e não estão crescendo os frutinhos de um dia para o outro. Entendi. Agora entendi sua pergunta, tá, Jonas? Jonas, a sua pergunta é muito boa, mas isso aí é o seguinte, ela varia de acordo com as condições ambientais suas aí, principalmente as condições de temperatura. Condição de temperatura é o que mais influencia no tempo ali, no ciclo vegetativo da planta. Então a gente tem que estar muito atento com relação a isso aí. Mas normalmente a Manchester ela vai começar a soltar a florada dela ali entre o dia 35 e 40 mesmo, aí se você não tiver condições de sol muito quente aí, se a sua temperatura estiver razoável aí, ela vai começar a soltar frutos praticamente do dia 35 ao 40. Muito provavelmente os seus frutos vão começar a segurar nessa semana agora, de amanhã em diante. Se ela está com 40 dias hoje, você já vai começar a perceber provavelmente na segunda-feira aí, se as condições de polinização estiver sendo bacana, a polinização estiver sendo bem feita, na segunda-feira você já vai ver os frutinhos crescendo aí, tá bom? Mas em tese tá dentro do esperado aí esse cultivo seu da Manchester aí. Normalmente ela flora um pouco mais atrasada mesmo, aqui na região de Minas aqui. Se pega condições de frio aí, ela costuma florar até com 50 dias ali. Então a gente tem que, uns 45 dias ali, é comum você ver ela florando. E muitas das vezes a gente tem até que fazer o trabalho de choque aí para tentar fazer a indução da florada. Mas isso aí é assunto para uma outra pergunta aí. Espero que eu tenha te ajudado aí, tá bom, Jonas? Vou responder mais uma aqui então. Deixa eu ver aqui. Hernani Sampaio. No Tocantins, um abraço para a turma do Tocantins aí, Hernani. Bacana, tem a turma do Tocantins aí que tá sempre acompanhando nosso canal aí também. Pessoal da Araguaia aí, ó. João Pedro. Tá, turma, o Hernani tá perguntando aqui o seguinte, que pelo que eu entendi aqui, você me corrige, tá, Hernani? Se não tiver certinho. É o seguinte, vamos lá. Ele tá perguntando aqui, turma, que ele tá falando que a área dele aqui é pequena e ele tá perguntando se ele vai ter problema se a gradagem dele não ficar profunda. Posso ter um problema no desenvolvimento da cultura? Ô Hernani, vamos lá. Deixa eu responder a sua pergunta aqui, que a sua é saideira, tá? Mas vou dar uma resposta caprichada aqui, que você vai entender de uma vez por todas aí a importância do preparo de solo aí ser um pouco mais profundo. Praticamente isso aí vai depender de duas coisas aí. O tipo de solo que você tem e o manejo que você vai dar na sua lavoura aí, tá, Giovanni? O Hernandes. Mas é o seguinte, o sistema radicular da melancia, ele tem uma característica que não por acaso faz a melancia gostar tanto de solos arenosos. É uma questão fisiológica da planta, tá, Hernandes? Pensa comigo aqui, ó. A raiz da melancia não é que ela gosta de areia. Na verdade, o que a raiz da melancia gosta mesmo ali é de um solo bem drenado, tá, Hernandes? O que quer dizer isso aí? Você tem que ter água no pé dela, mas essa água não deve ficar encharcada, porque é uma característica fisiológica que a planta da melancia não gosta e normalmente as cucurbitáceas como um todo aí não gostam dessa característica, tá? Ela não gosta de ficar ali imersa, encharcada, não. Ela gosta de ter água, mas ela gosta de ter um solo bem drenado. E o que interfere no plantio quando ele fica raso? Além do solo ficar compactado, você acaba fomentando ali, na verdade, para que aquele solo ali, ele se encharque mais rápido e não consiga distribuir, drenar aquela água. Então, a questão toda é essa aí. Já que você não conseguiu fazer um preparo de solo, que você fez uma gradagem profunda, a intenção da gradagem profunda é justamente descompactar aquele solo ali e fornecer condições ali melhores para aquela água que você vai jogar na irrigação ali, conseguir percolar e descer, ela não ficar encharcada na raiz da planta. Esse aqui é o detalhe aí, que é o principal. Então, a estratégia sua aí
você vai ter que estar muito atento aí com relação ao seu manejo de água, tá bom, Hernandes? Não sei se eu consegui responder de forma tão precisa a sua pergunta aí, mas de modo geral é basicamente isso aí, tá bom, Hernandes? Roça não é brincadeira, tem que ser levada a sério. Para quem está procurando conduzir roça em nível profissional na cultura da melancia, tem o nosso curso aí. Lá não tem nada de antena de barata com perna de grilo não, hein? Já tô avisando, o negócio nosso aqui é sério e é profissional. Larga essa turma aí da antena de grilo, perna de barata, sei lá que diabo que é isso, e vamos conduzir o negócio de forma séria. Tamo à disposição aí. Quer conduzir a roça de forma técnica e profissional? Entra lá, o link tá na descrição e é um puta de um material que vai te ajudar muito aí a conduzir de forma profissional a sua lavoura.